E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira aula aqui do Intensivão Criar Matrizes de Bordado 2023 e essa aula é voltada para o programa Wilcom. Nessa aula a gente vai conhecer mais do programa, entender como que funciona esse programa, para que você vá se familiarizando com esse programa, perca o medo, né? E entenda que o Wilcom não é um bicho de sete cabeças, mas que você consegue aprender a dominar ele e, consequentemente, criar suas matrizes de bordado. Então a gente vai ver algumas coisas, algumas ferramentas, falar um pouquinho de imagens. Então segue o passo a passo para você aprender e pratica tudo que eu ensinar para você aprender e para você de fato, de verdade, não esquecer. Então vamos lá para o computador para a gente praticar. Bom, estou com o meu computador aberto aqui e eu vou abrir o programa Wilcom, tá? Então vou dar 2 cliques aqui no Wilcom, ó, e ele vai abrir o programa para mim. Lembrando que eu estou usando a versão 4.5, mas você pode usar a versão que você quiser. E lembrando que o Wilcom ele demora um pouquinho para abrir mesmo, tá? Independente de qual versão que você tem, ele leva um tempinho aí para ser aberto. Bom, depois que o meu programa abriu, ele abre desse jeito aqui. Se o seu abriu assim, você vai clicar aqui, ó, espaço de trabalho. Se o seu já abriu direto o Wilcom, não tem problema. Então a gente clica aqui, ó, e ele vai vir para essa tela aqui. Léo, o meu tá um pouquinho diferente do seu, ou o meu tá igual, não tem problema, a gente vai ver como que a gente mexe no Wilcom aí. Depois de ter aberto ele, a gente vai seguir esse passo a passo aqui para a gente conhecer mais do programa, tá? Então eu separei em 3 etapas aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Primeira etapa aqui a gente vai ver o geral do programa, tá? Então esse daqui é o programa Wilcom 4.5, você pode utilizar a versão que você tiver. E aqui, ó, para a gente entender um pouquinho, aqui do lado esquerdo da tela, né, fica as ferramentas de criação de matrizes, tá? Aqui basicamente em cima vai ficar as ferramentas de edição de matrizes e também trabalhar com as imagens. Aqui do nosso lado direito é a nossa lista de objeto e as propriedades do objeto, quando a gente for fazer edição. E aqui embaixo a gente vai trabalhar com cores e tamanhos da matriz, tá? Eu sei que olhando assim a primeira vez parece ser muita coisa, muita ferramenta, mas fica tranquilo, tranquila, que você vai conseguir trabalhar com o programa Wilcom também. De cara aqui, ó, como você pode ver, eu até coloquei aqui, ó, a gente pode trabalhar com um pouquinho do fundo do programa, tá? Então assim, se você não gosta de trabalhar com o Wilcom dessa cor, eu gosto de trabalhar com fundo branco e sem as grelhas, tá? Então como que a gente faz? Primeiro, para mudar a cor do Wilcom aqui, a gente vai vir nesse conjunto de ferramentas aqui, ó, chamado cor, tá? Se o seu não estiver aparecendo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em janela, barra de ferramentas, e você vai vir aqui, ó, cor. Quando você clica, ó, ele aparece, e aí você pode colocar onde você quiser. Eu gosto de deixar aqui embaixo, ó. Então o meu vai ficar aqui, tá vendo? Nós vamos clicar aqui, ó, no plano de fundo, cor do plano de fundo e clicar em branco, ó. Pronto, o meu mudou para branco, tá vendo? E aqui também a gente pode colocar as grelhas, ó, ou retirar as grelhas, tá? E colocar também aqui as linhas guias, tá vendo? Eu não gosto de usar, então eu vou deixar sem. Então como que eu encontro essa ferramenta para tirar? Então ela tá aqui, ó, conjunto de ferramenta dela chama visualização. Então a gente vai vir aqui, ó, janela, barra de ferramentas, visualização. Então a gente clica aqui, ó. Ela vai aparecer, eu vou deixar ela aqui em cima, ó. E aqui, ó, eu vou vir aqui em mostrar grade, desmarcar e mostrar régua, desmarcar. Então você escolhe se você quer deixar mostrando ou não. Próxima função aqui do programa, a gente vai ver as ferramentas, tá? Então, como eu já falei, são muitas ferramentas. Durante essa semana a gente vai estar vendo boa parte dessas ferramentas, mas depois eu vou mostrar as que a gente mais vai utilizar nessa semana, tá? Então aqui não fica muito preocupado se as suas ferramentas estão igual a minha, se está no mesmo lugar, tá? E qualquer outra ferramenta que você quiser encontrar, você vem aqui em janela, barra de ferramentas, ó. E ele mostra todas as ferramentas. A que está com esse tiquezinho é que está mostrando que elas estão abertas aqui.
As que tá sem o tiquezinho, ó, é que não tá mostrando. Então, um exemplo, eu vou clicar aqui nessas, ó. Ó, tá vendo que elas vão aparecendo? Ó. E aí eu posso pegar elas e colocar em qualquer canto da tela. Ah, Léo, não quero que apareça. Então você fecha aqui, ó. E aí ela vai fechando. Então fica tranquilo que quando eu for utilizar uma ferramenta na aula com vocês, eu vou mostrar qual que é a ferramenta e vou abrir a ferramenta com você, para você não ficar perdido, tá? Então assim, são muitas ferramentas mesmo. A possibilidade de criar matriz aqui no Wilcon é muito grande e a gente vai aprender tudo sobre isso. Próximo passo aqui, ó. Como que a gente abre uma matriz, tá? Então talvez você não sabe nem como abrir uma matriz, é bem simples aqui. Aqui para abrir uma matriz no Wilcon, existem duas maneiras de você abrir uma matriz. Primeiro, uma matriz na versão EMB. O que é isso, Léo? Uma matriz que você realmente criou no Wilcon ou que foi criada no Wilcon. Então você vem aqui, ó, em arquivo, você vem aqui, ó, abrir desenho, e você encontra qualquer matriz aí no seu computador para você abrir matrizes na versão EMB, tá? Então, exemplo, vou abrir essa daqui da Argentina, que foi campeã da Copa do Mundo aí de 2022. Clico nela, clico aqui em abrir, ó. Ela já abre a matriz aqui para mim, tá vendo? Então, a matriz está aberta aqui. Então, Léo, e se eu quiser abrir uma matriz que eu não criei, ou que não foi criada no Wilcon, mas que eu comprei, que eu baixei? Um exemplo, uma matriz em PES, em DST, em GEF, como que eu faço? A gente vem aqui, ó, em arquivo. Aí você vai vir aqui, ó, importar bordado. Você vai escolher a pastinha que você quer. Então, eu vou pegar uma pasta aqui de bordados, ó. Eu vim aqui na pasta de instrumentos musicais que eu tenho. Tá? Então, um exemplo. Vou vir aqui na pastinha de PES. Vou vir aqui na pastinha de PES, ó. Ele já aparece todas para mim. Por quê? Porque aqui do lado, ó, eu cliquei, ó, e seleciono o PES, tá vendo? Então você pode selecionar o formato que você quiser. Se você quiser abrir em GEF, ó. Então se eu apertar em GEF, não vai aparecer nada, porque nessa pastinha minha tá só salva matrizes em PES. Então eu vou mudar aqui, ó, e vou colocar aqui em PES. Escolha aqui um exemplo, a harpa. Clico aqui em opções, ó. Seleciono essas duas opções, dou um OK e dou um abrir. Aí ele abriu aqui a harpa para mim, tá vendo que ele abriu no mesmo lugar, tá? Eu posso abrir no mesmo lugar ou eu posso abrir também em outra página, não tem problema nenhum, tá? Então só estou mostrando como que a gente faz para vocês se familiarizando, vendo algumas matrizes, mas ao longo dessa semana a gente vai trabalhar mais com matrizes que a gente cria do zero, tá? A gente não vai trabalhar com matrizes que a gente comprou, baixou, né? Matrizes que já foram convertidas para a versão de máquina. Léo, como que eu mudo o tamanho da matriz e salvo ela, tá? Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, ó, vou pegar a harpa aqui, ó, seleciono ela e vou deletar para mim ficar só com a matriz aqui da Argentina, tá vendo? Então, eu seleciono aqui, ó, clico, ó, seleciono toda a minha matriz, tá vendo? Então, aqui ele já mostra para mim, ó, a altura e largura. Então, a largura aqui tá com 74 milímetros e a altura com 100 milímetros, tá? Então, Léo, eu quero aumentar ou diminuir a matriz. Então, sempre quando você for aumentar ou diminuir, só pode aumentar ou diminuir 20% do tamanho que está a matriz, tá? Uma matriz que foi criada aí já na versão de máquina. Então, o que você vai fazer? Pô, 100, se é 100 aqui, então eu só posso aumentar 2 centímetros ou diminuir 2 centímetros, né? No caso, 20 milímetros. Então, eu colocaria aqui com 12, ó, 120. Aqui eu mantenho o cadeadinho fechado, ó. Observa que eu coloquei 120, ele já aumentou a largura proporcionalmente. Aperto o Enter, ó, e ele aumentou aqui a minha matriz. Tá vendo? Então a minha matriz ficou maior. Para diminuir, a mesma coisa, é só você descer o valor aqui. Como que eu salvo, Léo? Você clica aqui, ó, em Arquivo, Salvar como. Escolhe onde você quer salvar. Um exemplo, vou salvar na área de trabalho. Salvar como Argentina. Aqui eu salvo primeiro na versão EMB, tá? O que é a versão EMB? É a versão que eu posso alterar e fazer alterações nessa matriz no Wilcon. Salvar. Léo, eu quero converter e colocar no pendrive para bordar na minha máquina.
Você clica aqui ó, em arquivo, exportar arquivo de máquina. Vou salvar aqui na área de trabalho, ó, com o mesmo nome Argentina, porém aqui em tipo, ó, você clica e escolhe qual versão você quer. PES, DST, GEF, XXX, EXP, a versão que você quiser. Por exemplo, vou salvar em DST, ó. Clico aqui, DST, salvar. Pronto, ele já salvou a minha matriz. Então, basicamente, de uma forma geral, é assim que a gente trabalha com o programa Wilcon, tá? Aqui na parte 2, eu quero mostrar o que a gente vai utilizar no nosso evento. Então, esse evento ele é fundamental para você criar matrizes do zero, ou seja, pegar uma imagem e transformar ela em uma matriz de bordado, tá? Durante esse evento, a gente vai usar muito o nosso mouse, né? O mouse aí do seu computador. Então, eu te aconselho, se você não estiver usando o mouse, estiver usando aquele mouse do notebook, compra um mouse aí para você usar que vai ser melhor. Por quê? Aqui no programa Wilcon, ó, vou vir aqui no desenho novo. Ó. E aí um exemplo que eu queira dar um zoom na minha tela. Então, ó, tá vendo a setinha? Ó? Eu rolo o scroll do mouse para frente, ó, ele dá zoom. Eu rolo para trás, ele tira o zoom. Ó. Vou mostrar aqui na matriz da Argentina que vai ficar mais fácil. Ó. Quando eu rolo para frente, ó, ele dá um zoom. Quando eu rolo para trás, ele tira o zoom. E observa que onde eu coloco a setinha, ó, ele dá o zoom. Então, se eu quero ver mais aproximado aqui, ó, é aqui que ele vai mostrar. Ó. Então, aqui a gente dá o zoom, tá vendo? Pode mexer aqui também, ó. E aqui também, tá? A gente vai usar bastante o mouse aí para dar o zoom e para criar a nossa matriz. Aqui, a gente vai usar bastante, ó, a ferramenta coluna C. Então, onde é essa coluna C, Léo? Essa ferramenta que a gente vai usar. Então, você vai vir aqui no Wilcon, ó. A gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, chamada coluna C. Léo, não estou encontrando. Então, o conjunto de ferramentas, ó, é digitalização tradicional. Vem aqui, ó, em janela, barra de ferramentas, digitalização tradicional, tá vendo? Vou pôr ela aqui, ó. Ela parece um canudinho, ó. Então você vai meio que pelo desenho aqui, ó. Clico nela, ó. Ó, vou dar um monte de clique aqui, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse e clica com o botão direito, ó. Olha o que acontece, ó. Quando eu clico com o botão esquerdo, ó, ele vai reto. Quando eu clico com o botão direito do mouse, ó, ele faz curvas, tá vendo? Quando eu aperto o Enter, ó, uma vez, duas vezes, ó, ele finaliza aqui o meu desenho, tá vendo? Então, outra coisa que a gente vai usar bastante do mouse é o botão direito e o botão esquerdo do mouse, e essa ferramenta coluna C. Aqui, a gente vai utilizar bastante também o enchimento complexo, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó. Essa daqui, ó. Enchimento complexo. Então, ela parece a letra C com um risco no meio, ó. Clico nela, ó. Também, ó. Quando eu clico com o botão esquerdo, ele fica reto. Clico com o botão direito, ó, ele faz curva, tá vendo? Quando eu aperto o Enter uma vez, duas, três, ó, ele fechou aqui o meu desenho, tá vendo? Então é assim que a gente vai ver o nosso desenho. E também a gente vai usar bastante a ferramenta corrida tripla, tá? Então são essas três ferramentas que a gente vai usar bastante aqui para criar as nossas matrizes nessa semana. A corrida tripla tá aqui, ó. Tá vendo essa primeira ferramentinha que chama digitalização, digitalizar.corrido? Ela tem uma setinha preta, ó. Você clica nessa setinha preta, ó, ela vai aparecer um monte de outras ferramentinhas. Essa daqui que a gente vai utilizar, ó. Tá? Mesma coisa, clico com o botão esquerdo, vai reto, clico com o botão direito, ele faz curva, ó. Vou dar um Enter, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Estou mostrando só para a gente ir se familiarizando, mas lembrando que na aula vou explicar todas as ferramentas, a gente vai fazer passo a passo, tá? Então, Léo, quero deletar esses desenhos. Seleciono, ó, aperto o Delete, ele vai sumindo aí da sua tela. Um exemplo que você esteja desenhando com essa ferramenta, ó, ah, desenhei, então a gente vai redesenhar bastante, né, durante essa semana. Léo, fiz errado, errei aqui. O que você vai fazer? Aperta a ferramenta Backspace, ó, que ele volta e vem apagando, tá vendo? Então ele apaga aí para você.
Então, um exemplo que você fez aí o desenho na sua tela também, vou fazer um aqui, ó. E, Léo, o meu desenho ele não tá aparecendo assim, ele ficou transparente assim, ó. Ficou desse jeito. O que que você vai fazer? Aperta a letra S que ele mostra. Léo, o meu ficou desse jeito aqui, ó. Não tá aparecendo. Aperta a letra T que ele mostra, tá vendo? Então, para a gente poder visualizar aí os nossos desenhos. Então, todas as vezes que eu falar para você, der algum comando, vai aparecer aí também o tecladinho, o que você tem que fazer, o que você tem que apertar para ficar mais fácil. Próximo aqui, né, a parte de imagens. Então, a gente vai trabalhar bastante com a imagem no programa, tá? E a gente já vai abrir a imagem que a gente vai utilizar amanhã para criar a nossa primeira matriz de bordado. Então, aqui, abaixo do vídeo ou no canto da tela, vai ter algum botãozinho para você dizendo assim, ó, baixe o material. Quando você clicar, vai aparecer um material para você baixar. Quando você clicar para baixar o material, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Todas as imagens, tá? Aqui tem 4 imagens, mas você vai utilizar só uma, tá? Então aqui no caso tem a Jinbird, não precisa, né? De PDesign também você não vai baixar. E aqui que a gente tem que entender, ó. Se o seu programa é a versão 2.0 do Wilcom, 2.0, 3.0, você vai baixar essa imagem aqui, tá? Se o seu programa é a versão 4.0, 4.2, 4.5, você vai baixar essa nuvem Wilcom 4.2, tá? Então veja qual que é a versão do seu programa, porque ele diferencia aí e a gente vai baixar. O meu é o 4.5, então eu vou baixar esse daqui, ó. Clico na imagem, clico com o botão direito do mouse e clico aqui, ó, fazer download, tá? Na hora que eu fizer o download, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar da tela vai aparecer isso daqui, ó. Clica na pastinha, ó. É aqui que você vai fazer. Ele vai abrir aqui, tá vendo? Ó. Clica com o botão direito do mouse nessa nuvem e clica aqui, ó, copiar. E a gente vai salvar ela na área de trabalho, que vai ficar mais fácil para a gente colocar dentro do Wilcom, tá? Então você vem aqui na área de trabalho do seu computador, tá? Então igual aqui no meu, ó, clica com o botão direito e cola a nuvem aqui, ó, colar. Tá vendo? Então a minha nuvem apareceu aqui. Como que eu ponho essa imagem que a gente vai criar a matriz lá no Wilcom? Então a gente abre o programa Wilcom, deletar tudo isso daqui, ó. Clico aqui, ó, em importar gráfico, tá? Onde tem o desenho dessa imagem aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, na área de trabalho, ó, área de trabalho, e você vai rolar o mouse aí, ó, e procurar pela nuvem, tá? Então, aqui o meu tem muita coisa, ó, demora um pouquinho, mas eu acho, ó, aqui, ó, nuvem, Wilcom 2.0, clico nela, clico em abrir, ela abriu, tá vendo? Depois que abriu a nuvem, você vai apertar no seu teclado a letra K aí, né? Porque senão ela vai ficar andando a imagem, ó, tá vendo? Ó, a minha imagem fica andando. Aí eu clico nela, aperto a letra K, ó, agora ela não anda mais, ela fica fixada na minha tela, tá vendo? E é essa matriz de bordado, ou esta imagem aí, ó, que a gente vai criar a matriz de bordado. Quem sabe é a sua primeira matriz de bordado que você vai criar, e amanhã a gente já vai começar na prática a criar essa matriz de bordado do zero aí, você e eu. Bom, então seguindo esse passo a passo, a gente viu aqui um pouco, né, geral do programa Wilcom, vimos aqui o que a gente vai utilizar bastante durante esse evento e já vimos um pouquinho da imagem também que a gente vai criar a nossa matriz de bordado, tá? Então anota tudo isso que eu falei, veja e reveja essa aula para você entender, assimilar melhor e não se perder. Mas o que eu quero que você entenda é que não é difícil, é que por mais que tenha muitas ferramentas, eu vou fazer junto com você, passo a passo, tá? Não se precipite, porque vai dar tudo certo. Na próxima aula, quando a gente for criar a matriz, também vai aparecer o desenho do teclado, do mouse, tudo que você tem que fazer. Eu vou falar bem devagar, bem detalhado, bem passo a passo. Vai ter a nossa lousa digital aqui também, para você não se perder no passo a passo que a gente for fazer, ok? Na dúvida, vê e revê a aula quantas vezes você precisar, vai colocando em prática que vai dar tudo certo. Show de bola, espero que você tenha gostado dessa aula e você tem uma tarefinha, uma missão aí para cumprir. O que você vai fazer?
tira uma foto da tela do seu computador, né? Uma foto você e o computador e posta nas redes sociais. Coloca lá, Intensivão Criar Matrizes 2023. Aí você vai marcar a gente lá com o @freehandbordados, o hashtag freehandbordados também, para a gente poder ver a sua publicação lá no Instagram, ok? E também posta essa foto lá no grupo do WhatsApp do nosso evento. Posta lá que você fez a aula, que você já assistiu a primeira aula e que vai dar tudo certo. Recados importantes aí para vocês, ó. Toda vez que você for postar a sua foto, então, do evento, você vai marcar @freehandbordados e hashtag freehandbordados para a gente poder ver e repostar, tá? E amanhã nós temos o nosso segundo dia do evento, tá? A próxima live e a próxima aula vai ser amanhã, tá? Terça-feira, dia 10/1/2023, às 19h23 no YouTube, ok? Então amanhã a gente vai liberar a segunda aula e a segunda live aí para vocês. E amanhã a gente já começa a criar a matriz do zero aí, pôr na mão na massa, utilizando o programa, tá bom? Então presta muita atenção aí no seu e-mail e no grupo do WhatsApp, porque amanhã a gente vai estar liberando o link da live, tá? E depois também da aula, no e-mail que você cadastrou para participar do evento e também no grupo do WhatsApp que você está participando lá do evento, tá? Então anota esses recados aí para você não esquecer. Show de bola! E como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado, sempre com você aprendendo e empreendendo. Eu te espero, é claro, num próximo vídeo, numa próxima live e amanhã, na continuação do nosso evento Intensivão Criar Matrizes de Bordado 2023. Tchau, tchau!